essa pintura, a princípio, ela assusta um pouco, né? Você olha aqui, né? Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas se você praticar cada etapa, seguindo as etapas do método, você vai conseguir superar as suas expectativas e se você praticar, você vai conseguir fazer essa pintura. E com essa pintura aqui, eu tenho certeza que você vai receber muitas encomendas, assim como as minhas alunas, né, que estão praticando, que estão evoluindo e já recebem muitas encomendas. Como você viu aí nos depoimentos, ó, com o azul petróleo, um tomzinho mais escuro, ó, eu vou seguindo a escadinha de cores, como eu te falei na pintura anterior. Se você não assistiu a aula anterior a essa, a pintura anterior a essa, onde eu falo da escadinha de cores, corre lá, clica no link que você vai assistir, vai saber como usar a escadinha de cores, né? Que eu expliquei na aula anterior. É só você assistir as outras aulas. O link tá aí na descrição do vídeo para você conferir a escadinha de cores e saber as cores que você tem que usar. Com o azul petróleo, agora eu vou definir mais, ó, o lado da sombra, né? O lado que está recebendo, ó, menos luz. O lado que recebe menos luz, eu vou deixar mais escuro, ó, com azul petróleo. Se você não tem o azul petróleo, é só você colocar preto na cor azul marinho, né? Ou até mesmo no cinza lunar, que aí você vai ter o azul petróleo, ó, essa cor mais escura. Dou mais uma escurecidinha, posso escurecer, ó, tá vendo? Agora que eu já tenho só uma sujeirinha, né, no pincel, ó, eu posso escurecer também, ela só um pouquinho mais, os cantinhos mais profundos, ó. Vou tirar bem o excesso, ó, para mim passar também, né? É só um pouquinho aqui desse lado, mas tem que ser bem clarinho. Só vou escurecer um pouquinho mais, ó, esse cantinho, né? Os cantinhos, ó, você pode colocar lá somente, ó, uma sujeirinha, né? Uma corzinha bem suave. Então, o lado da luz, ó, você deixa bem mais claro. O lado da sombra, ó, tô trabalhando, tô deixando mais escuro. Ainda com o pincel número 14, ó, e a cor lilás, eu posso acentuar, né, um pouquinho mais, ó, a cor lilás aqui no sombreado, ó, dando apenas, ó, algumas batidinhas. São movimentos que você vai descobrindo, né, que você vai ganhar habilidade, porque no curso você vai descobrir, né, você vai perceber como fazer, né, todos esses movimentos de uma forma que você vai evoluindo, porque cada módulo que você fizer, você vai trabalhar luz e sombra. Aqui, ó, eu tô colocando para você de uma forma que você perceba que você também pode, que você consegue, ó, que não é tão difícil trabalhar com o método Pintando com Liberdade. Você vai construindo a tua pintura, ó. O lado da sombra eu já defini um pouco mais. Olha lá, as folhas, né? Já tá tudo mais definido, ó. Cada cantinho, né, que fica, ó, eu posso, ó, olha só, tá vendo? Ó, passar aquele restinho, né, de tinta que fica no pincel. Eu estava trabalhando com o pincel número 14, agora vou usar o pincel número 10. Com a cor siena natural, eu vou escurecer um pouco mais os cantinhos, ou melhor, o lado direito aqui da pintura, ó. Somente vou escurecer um pouquinho, né? Colocar mais uma camada.
Aí você me pergunta assim, Maricélia, mas por que que eu já não coloquei essa camada antes? Porque com o método Pintando com Liberdade de Criação, você vai colocando as camadas à medida que a tinta já enxugou um pouquinho, porque aí você não vira meleca. Não vira meleca. E aí você consegue, definir um pouquinho mais cada camada da tua pintura. Aqui o siena natural, eu vou colocar aqui também, ela só um pouquinho, ó. Olha lá, com a mãozinha assim deitada, ó, tá vendo? Eu esfumaço um pouquinho mais, ó. Imagina só se essa tinta aqui tivesse molhada, né? Aí eu ia passar aqui deitadinho, o que que ia acontecer? Ia borrar tudo, ó. Se o verde também tivesse úmido, tivesse molhado, o que que ia acontecer? Ia virar meleca, ó. Então, eu trabalhando, ó, com a tinta seca, ó, eu posso passar a mão assim que não vai borrar. Mesmo que a tinta esteja um pouquinho úmida, né? Não vai borrar. Eu trabalho com mais liberdade, né? Com mais tranquilidade. Quando você pinta com mais tranquilidade, a pintura passa a ser um prazer, né? Uma terapia. Então você vai construindo a pintura. Pinta uma etapa, depois vai pintar outra. O que que você precisa fazer? Você precisa seguir, né, cada etapa do método. Sem medo de errar, porque o errar também faz parte do aprendizado. Olha lá, cor sépia, tô colocando mais o sépia aqui no lado direito da pintura. Está vendo que eu tô escurecendo, ó, mais, ó, o lado direito da pintura. Então, eu tô mantendo a luz e a sombra na pintura, né? O lado da sombra e o lado da luz, ó. Vou escurecendo. Essa camada aqui de tinta, né, que eu tô colocando por cima agora, ó, se essa camada que já está mais seca, então quando eu coloco a outra aqui, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Eu coloquei a cor sépia. Vou colocar mais uma camada de tinta nas folhas. O verde oliva que eu coloquei aqui por baixo, ó, ele já enxugou. Agora, eu vou colocar mais uma camada de verde pinheiro. Pego a tinta, ó, pincel número 10, tinta na ponta do pincel, ó, eu vou escurecer o que fica por baixo, ó. Com o cantinho do pincel, eu vou contornar, ó, essa pétala aqui da rosa. Vou escurecer o que fica por baixo, porque tudo que fica por baixo eu deixo mais escuro. Então, aqui também, olha lá, tudo que fica por baixo eu vou escurecer. Aqui também, ó, olha lá, as folhas aqui, elas estão por baixo da rosa. Se estão por baixo, eu escureço. Essa daqui também, ó, tá por baixo. Tudo que tá por baixo, eu escureço. As folhinhas mais claras, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o verde oliva, ó. Tudo que fica por baixo, eu escureço, ó, tá por baixo, ó, olha só, eu vou escurecer. Então, cada etapa que você vai fazendo, ó, você nem precisa entender muito bem por que eu tô fazendo dessa forma, porque eu tô construindo o desenho, tá? Então, quando você vai construindo o desenho, você vai descobrindo que você é capaz de pintar também, mesmo que você não tenha muita prática, mesmo que você esteja começando do zero, tá? É só você seguir o método e cada etapa que eu vou te passando. As folhas da rosa, elas se dividem em grupinho de 3. Olha aqui, ó, se você observar que tem um grupinho de 3, aqui também, olha só, sempre tem grupinhos de 3.
Nos grupinhos de 3, presta atenção que isso é importante, tá? Eu vou escurecer, ó, o centro de cada folhinha, ó. 1, 2 e 3. Eu vou fazer isso aqui nessas folhinhas aqui, ó. Olha lá, pega um pouquinho a tinta, tira o excesso, ó, e vou escurecer, ó. 1, olha a outra aqui, 2 e 3 ali, tá vendo, ó? Tiro o excesso e esfumaço. Aqui também, ó, eu tenho um grupinho de 3, ó. 1, 2 e 3. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Olha só. Aqui também, ó, 1, 2 e 3. Então, quando eu tenho 3 folhinhas, ó, eu escureço. Aqui, elas são verde oliva, então não tá aparecendo muito. Mas quando são folhinhas aqui mais claras, vai aparecer um pouquinho mais. Aqui, ó, eu tenho um grupinho de 4 folhas. Como é que eu sei que é um grupinho de 4 folhas, ó? Eu posso olhar aqui no risco, ó lá, 1, 2, 3 e 4, né? Eu posso olhar também aqui no modelo colorido, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, como que eu vou fazer essa daqui, ó? 1, né? Olha lá, 2, 3 e 4. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cruz, olha lá, ó, para direcionar as 4 folhinhas, ó. Apenas vou escurecer. Aqui eu tenho 3 folhinhas, 1, 2 e 3. Se eu tenho, é só esfumaçar, tá? Agora, essas folhas aqui que eu preenchi com verde oliva, eu vou escurecer com verde pinheiro. Aqui eu ainda tenho 3 folhinhas, ó. 1, 2 e 3, ó. Ah, esfumaço, ó. Sempre seguindo esse padrão. Lembra do padrão que eu fiz na outra aula? É só você seguir, ó. Olha lá, no meio da folhinha, você esfumaça, ó. Aqui eu tenho 3 folhinhas, olha lá, ó. 1, 2 e 3. Aí, eu esfumaço. Vamos fazer a mesma coisa nessas folhas aqui, só que com o verde pinheiro, ó. 1, 2 e 3, né? Que aí eu já vou, ó, direcionando as folhas, ó, e vou esfumaçar. Então, cada uma de onde tem 3 folhinhas, olha só, eu vou esfumaçar, ó, vou escurecer os 3 pontos, né, as 3 linhas, e vou esfumaçar. Aqui, ó lá, tem 3 folhas também, ó. 1, 2 e 3. Aí, o que que eu faço? Eu esfumaço. Então, mesmo que você não tenha muita prática, siga esse padrão. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. Como é que eu sei que eu tenho 3 folhas aqui? Se tá tudo bagunçado, olha aqui, ó. 1, 2 e 3. Aqui eu tenho uma só, as outras ficou escondida por aqui. Então, aqui eu tenho 3 também, 1, 2 e 3, ó. 1, 2 e 3. Eu sempre vou escurecer onde eu tenho lá, ó. Acho as 3 folhinhas, né, ó, e escureço, tá vendo, ó? Ali, ó. Aqui eu também tenho 3 folhas, ó. 1, 2 e 3. Achei as 3 folhinhas, eu vou só esfumaçar, ó. E eu vou fazer isso com muita liberdade de criação. Aqui, ó, eu tenho 4 folhas. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. 1, né? 1, 2, 3, 4. O que que eu vou fazer? Uma cruz. Aqui eu tenho 3. Então, aqui, ó, onde eu tenho 4, ó, fica até mais fácil, ó lá, ó. Eu faço, ó, uma cruz, tá vendo? E esfumaço. É o mesmo padrão aqui, ó. Aqui eu tenho 3 folhinhas, ó, só que elas estão separadas, ó lá. Escureci e esfumacei, ó. E eu vou fazendo isso, ó, em todas as folhas. Posso esfumaçar com bastante liberdade de criação, sem medo, gente. Não tenha medo nessa etapa, não deixa o medo te paralisar. Se você aprender a desenvolver o método Pintando com Liberdade de Criação, né? Você vai ser capaz de pintar. Aí o que você precisa? Você precisa praticar. Se você praticar, você vai aprender, você vai evoluir e você vai ter muitas
encomendas, né? Como as alunas aí que vocês viram, né? Nos depoimentos, que elas, né, já estão recebendo encomendas. E além, né, das encomendas, é sem falar, né, que a pintura, gente, é uma grande terapia para você que quer, né, ter a pintura em tecido como terapia. Agora, ó, com o verde pântano, eu vou escurecer lá um pouquinho mais esse centro, ó. Olha só, tá vendo, ó? Eu já fiz, né, um pouquinho, né? Mas aqui, ó, mais no centrinho, ó, eu vou colocar lá um pouquinho do verde pântano, ó, no centro do verde pântano e vou escurecer lá um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais de profundidade, ó. Olha, que fica por baixo, ó, cantinho. Eu faço sempre os cantinhos, sempre falo para as minhas alunas. Cantinho você escurece, né? O que fica por baixo você também escurece. Olha aí você já tem o esqueleto da pintura. Essa daqui, ó, vou escurecer ela também. Como é que eu sei aqui onde é que eu vou escurecer ela? É só olhar aqui no modelinho colorido que eu vou escurecer o centro da folha. Dessa forma, eu já deixei pronto todo o esqueleto das folhas.